Hamlet é um príncipe dinamarquês que se encontra com o fantasma de seu pai, que diz que seu próprio irmão, Cláudio, agora casado com sua viúva, a rainha, o matou. Então, Hamlet decide arquitetar um plano para ver se a acusação do fantasma é verdadeira. A obsessão do príncipe em vingar a morte do pai abre caminho para dúvidas e desespero, resultando numa grande tragédia. O objetivo da performance é representar o elemento trágico contido na história de Hamlet. Na peça de Shakespeare, o personagem Hamlet, diferentemente de Édipo, é dono do seu destino, de suas escolhas. Ele se coloca como o homem no centro do mundo. Ele teoriza, pensa e age. O destino não é mais dos deuses, mas do próprio homem. Hamlet escolheu acreditar na aparição do espectro e fazer vingança. Ele sofre, mas racionaliza, articula, vê. Ele vê diante de si a tragédia escorrendo, analítico. E na história da peça também existe a personagem Ofélia, que tragicamente acaba se afogando num rio. Aí a partir disso, eu quis explorar essa relação trágica entre o Hamlet e a Ofélia, através da ideia de afogamento, sendo um mais literal e o outro mais metafórico. Enquanto Ofélia se afoga num rio, Hamlet se afoga na tragédia de sua família. E para isso, eu criei um figurino cenário que é transformado durante a cena na busca de uma materialidade em movimento que represente essa noção trágica. A partir de brainstorm de palavras relacionadas com a ideia de trágico, de afogamento e do universo do Hamlet, eu fui recolhendo várias referências visuais para me estimular na criação da minha performance. Além do texto do William Shakespeare, eu usei como referência a peça Hamlet Machine, de Rainer Miller. Depois da pesquisa, eu decidi que essa tragédia seria representada através da imagem de um líquido preto que, dentro de bolsas de plástico escorrendo pelo corpo de um ator performer vestido de branco, simbolizaria a inundação, o afogamento metafórico vivido pelo personagem. Junto ao personagem Hamlet está Ofélia, loucamente afogada num rio. Na obra Hamlet Machine, sua Ofélia dilacera imagens através do acúmulo de palavras. Então, tendo esse texto como inspiração, por sua dramaticidade, eu decidi evocar a Ofélia nessas bolsas de plástico, que, quando vazias do líquido preto, revelariam cada uma rosa vermelha flutuante, simbolizando a personagem, o figurino, roupa branca que remete ao uniforme de esgrima, e uma máscara que também remete ao mesmo uniforme. A inspiração para esse figurino é a cena final, onde Hamlet, numa luta de esgrima, acaba morrendo, tendo sua mãe morta e matando Laertes e seu tio Cláudio. Mortes que encerram a peça e que se somam às mortes de Ofélia, de Polônio, de Rosencrantz e Guildenstern. A cena final é o ápice da tragédia de Hamlet. Aí eu rascunhei algumas ideias de formas, silhuetas, estilos, até chegar à versão final. Escolhi sarja como tecido para esse uniforme, comprei uma tela metalizada e, depois de moldar ela no formato do rosto, eu juntei ao capuz, feito de sarja branca também, para compor a máscara de esgrima. O cenário: bolsas de plástico, remetendo a bolsas de sangue, que, presas num suporte e acompanhadas cada uma de uma mangueira, um equipo, são acopladas no figurino branco do performer através de agulhas. No decorrer da performance, o líquido preto vai escorrendo, o figurino vai escurecendo e termina manchado, em luto fechado. E nos plásticos vazios, restam flores vermelhas, simbolizando a personagem Ofélia. Durante o processo de criação, eu tive que descobrir como fazer essas bolsas de plástico, a mangueira para transportar o líquido preto, qual o melhor pigmento para fazer esse líquido, pensar no objeto que representaria Ofélia, qual seria a estrutura para segurar essas bolsas com água preta dentro. Depois de aprender a selar plástico com a chama da vela, eu testei alguns materiais plásticos até chegar ao ideal. E aí eu criei a bolsa de plástico de vinil, que visualmente tinha o objetivo de remeter a uma bolsa de sangue, uma bolsa de soro. Aí eu comprei um equipo para acoplar na bolsa plástica e, depois de colar os dois objetos e colocar água, constatei que o procedimento
de escorrer pela mangueira dava certo. E eu escolhi uma arara dupla, branca, como suporte dessas bolsas. A escolha da arara foi principalmente por uma questão financeira. O primeiro pigmento que eu testei foi a aquarela silk, mas eu fiquei insatisfeito com a cor rala quando entrava em contato com o tecido branco. E depois eu testei corante alimentício, mas acabou manchando o tecido de outras cores. Testei também tinta guache, mas além de muito espessa para ser transportada pelo equipo, sujava muito o plástico. Então eu cheguei ao corante xadrez preto. O objeto escolhido para representar a Ofélia foi a rosa vermelha, por seu significado poético. Aí eu comprei rosas vermelhas artificiais e tive que fazer alguns testes, porque depois que a solução de água com corante escorreu na flor, a flor ficou muito escura. Aí eu tive que pensar em maneiras de impermeabilizar a flor a ponto dela continuar com vermelho vivo, mesmo com a ação da água preta. E aí eu cheguei ao resultado que eu queria usando verniz geral. Em paralelo, eu fui estruturando a performance. De início, eu seria o ator performer a vestir a roupa branca. E eu mesmo ativaria os reguladores dos equipos para a água escorrer. No entanto, eu decidi colocar uma mulher no uniforme branco de Hamlet. Eu escolhi uma atriz ao invés de um ator justamente para explorar mais uma vez essa relação que os dois personagens têm com a noção de afogamento, a ideia de que a história ali poderia ser tanto dele quanto dela. Uma mulher que poderia ser a ratificação de uma Ofélia afogada, inundada ali desde o início, ou ainda a representação de um Hamlet, já independendo do sexo. E eu decidi manter minha permanência ativa na performance, controlando os reguladores enquanto a água jorrava preto no corpo da atriz performer. Essa ideia cantoriana criou novas possibilidades de entendimento da performance. A performance se dando pela orquestração de um encenador que age na obra. E talvez Hamlet esteja representado nesse encenador, que é quem realmente age e faz acontecer, sendo dono desse ato trágico performativo. Talvez o encenador seja, na verdade, a representação do espectro do pai de Hamlet e catalisador de todo o desenrolar da tragédia. Ou talvez o encenador seja apenas o pintor desse projeto artístico em tela branca e nada mais. Eu fui buscando sons e músicas que poderiam compor uma mini dramaturgia para a ação performativa. Aí eu acabei escolhendo a marcha fúnebre, que é citada no texto original de Shakespeare, sons de eletrocardiograma e o som de água jorrando. Eu criei a trilha através de um programa de edição de áudio, onde eu sobrepus os sons escolhidos, com o objetivo de criar uma ambiência dramática através do acúmulo sonoro. A música fúnebre recebe o público enquanto eu vou fincando as agulhas no uniforme, até ativar o jorramento do líquido preto e tragicamente a roupa se manchar de luto. Num dado momento, a atriz tira a máscara e sussurra versos de uma cantiga repetidas vezes. E vou sutilmente orquestrando a cena, com o olhar, com o corpo, com as mãos, como um maestro. E num gesto definitivo, finalizo a performance.